Olá, meus amigos. Boa noite a todos vocês. Que a graça e a paz estejam na sua vida. Agora são 21 horas e 19 minutos, horário de Brasília. Hoje nós estamos no dia 15 de abril. Hoje é 15 de abril de 2025, uma terça-feira, e eu espero que todos vocês estejam bem. Mais uma vez estou aqui para trazer os bastidores da Igreja Universal do Reino de Deus. Para você que não me conhece, meu nome é Davi Vieira, eu sou um jornalista independente, ex-pastor da Universal e fui pastor da Universal durante 5 anos. Eu pedi o meu desligamento do quadro de pastores porque eu não concordei com a forma de trabalho da instituição. Na Igreja Universal, os pastores são obrigados a bater metas financeiras. E não somente isso, existe uma série de sincretismos religiosos que levaram o bispo Edir Macedo ao longo desses 47 anos a formar um império, onde ele se tornou bilionário, adquiriu o banco, adquiriu o hospital, adquiriu uma série de outras empresas, enquanto a maioria dos voluntários, membros da instituição, vive na miséria. Membros da Igreja Universal estão passando necessidades. Uma instituição que não valoriza a família. Pelo contrário, existe uma política que é de separação da família. Eu já venho falando isso há alguns anos aqui no canal, mas hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo muito forte. Um conteúdo que vai, com certeza, revelar ainda mais as intenções desses homens. Eu vou trazer para você hoje aqui no meu vídeo, no meu documentário, o áudio de uma reunião recente do Renato Cardoso, que é genro do bispo Edir Macedo. Ele é o líder da Igreja Universal no momento, ele é o vice-líder da Igreja Universal, porque ela se tornou uma empresa familiar, e neste áudio, Renato Cardoso, ele vai falar a respeito do filho dele. Ele vai falar ele vai atacar a família dos pastores mais uma vez. Mais uma vez, Renato Cardoso ataca a família dos pastores. Porque, na minha opinião, e você vai ouvir comigo, isso para mim é um ataque. É uma forma de querer distanciar o pastor da sua família. Da mesma forma como acontece há muitos anos na Universal. O pastor não pode ter contato com a própria família, nem pode constituir família. O bispo Edir Macedo ele impôs a regra da vasectomia. Pastores e esposas têm que operar. Hoje você encontra na Universal alguns casais que têm filhos, mas o casal que tem filhos ele é recriminado. Ele é tratado com desdém, com desprezo. O bispo Macedo não gosta de crianças. Tenho muita coisa para falar para vocês hoje, muita coisa. Vou exibir para vocês o e-mail que eu recebi dos bastidores e também o áudio exclusivo que eu vou trazer para você, como eu tenho feito nesses anos. Aqui no meu canal você vai encontrar entrevistas com advogados, especialistas da área jurídica, jornalistas. Eu já entrevistei ex-bispos, ex-pastores das antigas, pessoas que conviveram com o próprio Edir Macedo, até o próprio Felipe Cardoso, o neto do bispo Macedo, que foi expulso pelo pai de casa. Eu já entrevistei ele aqui no canal. Já trouxe ele aqui também. Então eu quero convidar você que ainda não conhece o meu trabalho, estamos ao vivo agora, a se inscrever no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Se você quiser entrar em contato comigo, o meu WhatsApp ele serve apenas para receber mensagens. Eu não tenho como fazer um bate-papo com a pessoa, porque são centenas e centenas de pessoas. Mas se você quiser mandar o seu relato, ou agendar uma entrevista para que possamos contar a sua história aqui no canal, acesse o meu WhatsApp, que vai aparecer aí no seu monitor, já está aparecendo aqui. Esse é o meu WhatsApp. Você manda lá o seu áudio, a sua mensagem, você aguarda que assim que eu visualizar, eu incluo você numa linha de transmissão. Tá certo? Eu também quero convidar as pessoas a deixar o seu like. Assista esse documentário até o final, deixe seu like para que possamos continuar seguindo com esse trabalho. Esse trabalho é importante, não é à toa que eu conto com cada um de vocês. Seja membro do canal, seja membro, vai na descrição deste vídeo, tem um link lá, acesse o link e se torne membro do canal, apoie o nosso trabalho de maneira voluntária, tá bom?
Eu quero agradecer as pessoas que estão comigo aqui ao vivo. Eu tenho certeza que nós temos novidades para trazer para vocês em breve. Eu tenho muitas novidades aí para trazer para vocês, mas eu quero revelar esse áudio com vocês, que eu considero ser um dos áudios mais importantes na história do canal. Eu já coloquei áudios aqui graves do Bispo Edir Macedo, confissões que nunca foram divulgadas pela imprensa. Alguns áudios que foram colocados na imprensa só foram divulgados porque eu trouxe aqui no meu canal. Tem gente que às vezes me manda uma notícia: ah, Davi, tu já viu isso aqui? Tu já viu essa notícia? Eu mesmo já publiquei aquilo há 4 anos atrás. Há 2, 3, 4 anos atrás, eu mesmo já divulguei isso. Então, a maioria, 90% das informações relacionadas ao Bispo Edir Macedo saem daqui do meu conteúdo, porque a gente recebe informações de lá de dentro. E não é só isso. As pessoas que deram testemunhos também, obreiros que foram humilhados, alguns que sofreram traumas. No meu canal tem mais de 1000 depoimentos no meu canal. São mais de 1000 depoimentos. Então, tem muito conteúdo para fazer as pessoas abrirem os olhos. Obrigado aí o pessoal que está com a gente, a Fátima Guedes, meu xará Davi, você que me acompanha também de outros locais também, do Brasil, de Portugal, da Suíça, Maria de Fátima Bonfim. Olha que legal, olha que depoimento bacana. Davi, meu irmão, boa noite. Agradeço a Deus pela sua vida. Quando há 1 ano atrás conheci o seu canal, hoje tenho vida e já estou terminando a minha casa. Deus te abençoe grandemente. Que maravilha, tá vendo? Muitos obreiros, membros da Igreja Universal, estão há anos nessa instituição e não conseguem ter uma vida de paz. Só servem para trabalhar. Obreiro da Igreja Universal só serve para ser escravo, trabalhar, conseguir voto, levar material de limpeza, comprar uniforme. Mas eles mesmos não conseguem ter vida própria. Quando uma pessoa entende que o Evangelho de Cristo não é isso, então ela passa a ter vida. Muito obrigado pelo seu depoimento, minha irmã. E eu desejo o mesmo para você, que Deus te abençoe. Nossa querida Rejane Ferreira, que é membro também, o Edu. Eu estive com o Edu hoje, me encontrei com o Edu hoje no Rio de Janeiro, tivemos aí um momento juntos. Só tenho a agradecer, inclusive eu quero até aproveitar para citar uma frase importante que o Edu colocou aqui, que falou para mim. Eu vou citar o que o Edu falou hoje, porque é uma coisa muito importante, tem muito a ver com o que a gente vai colocar. Adriano, Marilene, tudo bom? Lenildo, Selma dos Santos Vidal, minha querida conterrânea também. Ó, todo o pessoal do Rio de Janeiro, eu falei com o Edu hoje, a gente tem que marcar um churrasco pra gente se encontrar. Deus te abençoe, tá? O Adriano também tá aí, ó, nosso irmão, obrigado. O argentino, Bruna Camille, Deus te abençoe. O Antônio Lopes, como vai? Roterdã, na Holanda, valeu. Deus te abençoe, ó, de tão longe, tão distante, né, mais ligado com a gente. Também quero saudar os irmãos que estão me mandando mensagens do Japão, algumas pessoas do Japão que entram em contato comigo. Muito obrigado, tá? Que Deus abençoe a sua vida, te dê força e paz aí, meu irmão. Divanete também, Cléia Adorno, de Feira de Santana, Bahia. Alex Silva, Jorge, Estrelita, buenas noites, de Venezuela. Por acá, sem eletricidade. Pois é, minha irmã, difícil, né? Moacir Bezerra, Agueda Soares, tudo bom? Pastor Wilson, tudo bem, meu irmão? Que a paz esteja contigo. Divanete Araújo, Deus te abençoe. Muito bom, muito bom. O Gonçalves está fazendo um videozinho, ele indo para o metrô, pegando o trajeto da Catedral de Del Castilho, no Rio de Janeiro. A catedral é muito próxima do metrô, então ele vai lá, o pessoal filmando ele, que coisa linda, ensinando a pessoa como que ela faz para pegar o metrô. Hipócrita, hipócrita. Bispo Gonçalves, hipócrita. Você e a Corja de São Paulo, todos vocês são hipócritas. Você não vai de metrô, você não vai de trem, você tem o seu carro blindado, você tem a sua mordomia. Deixa de ser hipócrita, Gonçalves. Eu falei com você lá e você vem com Deus te abençoe. Deus tem que abençoar mesmo, ele vai abençoar.
e Deus abençoa quem fala a verdade. Inclusive eu quero mandar aqui, obrigado Tassi, está sempre com a gente também, Maria Lúcia, muitos irmãos aqui comentando, Deus te abençoe, tá? Todos vocês que estão aqui comentando, eu agradeço o Micael também, nosso querido irmão Micael. Micael, mandei sua caneca lá, tá? A caneca na versão do primeiro canal, mandei. Quando chegar, me avisa, tá, Micael? Micael é membro do canal, tá sempre ajudando o trabalho do canal aqui. Quero dizer pra você que é membro do canal que no final do mês eu vou sortear uma canequinha dessa daqui, ó. Uma canequinha dessa, que é um novo formato aí do canal. A canequinha aqui, ó, pra você tomar o seu café, o seu chá, o seu suco, a sua água. Tá bom? Vou estar sorteando para os membros do canal. Você que é membro do canal, final do mês, no último domingo do mês, está sorteando para vocês. Bem, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui que é muito importante. A Universal, durante anos, ela implantou na cabeça das pessoas um provérbio. O Bispo Macedo ensinou o provérbio de Salomão, Provérbios 11:30. Ele falava assim, ó, o que o Bispo Macedo ensina é o seguinte: você que quer fazer a obra de Deus tem que querer ganhar almas. Você tem que querer ganhar almas. Na verdade, Edir Macedo não quer ganhar alma coisíssima nenhuma. Até porque o texto bíblico... Por que o povo da Igreja Universal é enganado? Porque eles não têm conhecimento bíblico. Eles não conhecem o contexto bíblico. Eles simplesmente dizem, amém, tá ligado, vai arrebentar. Sim, senhor. Eles não pesquisam. Eles não questionam, eles não perguntam, eles simplesmente engolem garganta abaixo e acabou. O que vale é o que o pastor está dizendo. O que vale é o que sai da boca do pastor. Por isso que teve obreiros que em campanhas políticas, durante anos, faziam boca de urna, porque o bispo falava, não, tudo é fé. Nós estamos numa guerra, tudo é fé. E a pessoa cometia até crime eleitoral por conta dessa ignorância. Nesse texto que o Macedo usa, o Macedo ensinou que o que ganha almas é sábio. Mas, na verdade, esse texto não tem nada a ver com isso. Quando Salomão escreveu lá, o fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio, Salomão está falando dele próprio. Claro, Salomão, quando fala aquele que ganha alma é sábio, ele está se referindo a você ganhar uma pessoa para você. Quando você conquista uma pessoa para você, você tem sabedoria. Uma pessoa que ganha outra, ao invés de fazer guerra com ela, ao invés de ser oposta, inimiga dela, e você ganha aquela alma para você, você é sábio. Foi o que Salomão fez no seu reino. E detalhe, você que já trabalhou no comércio, eu trabalhei alguns anos no comércio, você sabe que quando você faz uma boa venda, o que é uma boa venda no comércio? É quando você consegue ganhar aquela pessoa através de um profissionalismo, através de uma atenção, de um pós-venda. Eu não preciso ensinar isso. Quem já trabalhou na área comercial sabe que existe o profissional da venda, que é aquele que ele ouve a pessoa, dependendo do produto que ele estiver vendendo, ele dá toda a atenção à pessoa. Quando a pessoa se sente... ela se sente atendida, quando o cliente ele é bem atendido, ele não só volta, ele traz outros com ele. E é a mesma coisa nesse sentido. Quem ganha almas é sábio, é no sentido de que você vai ganhar a pessoa. Jesus não mandou ganhar a alma de ninguém. Olha aqui para mim, gente, presta atenção no texto, no que eu estou falando para vocês. Escutem bem o que eu estou falando. Jesus não mandou ganhar a alma de ninguém, ele mandou fazer discípulos. Jesus, no livro de Mateus, capítulo 28, no verso 19, ele fala, vão e façam discípulos. Ele não mandou ganhar a alma de ninguém. A Igreja Universal não faz discípulo para o reino de Deus. Eles fazem discípulos para o Bispo Edir Macedo. Discípulos para o Macedo. Porque se eles fizessem discípulos para Cristo, jamais eles construiriam um templo de Salomão. Jamais eles teriam essa ganância de comprar emissora de televisão dizendo que é para pregar o evangelho e hoje colocam nádegas das atrizes, das modelos para ficar chamando a atenção da audiência. Então, Jesus não mandou ganhar alma, ele mandou fazer discípulo. E essa frase eu quero atribuir ao meu querido Eduardo, que está aqui na live. Eu tive com ele hoje, ele falou isso, eu fiquei prestando atenção no que ele falou.
Nessa frase especificamente, que o membro do canal, o Edu, que está aqui, ele falou: Jesus não mandou ganhar almas. Jesus mandou fazer discípulos, e é verdade. Então você vê que é muito fácil para eles falar de família, falar que você tem que ter uma família, que Jesus é família, que dia 18 agora, na morte de Jesus, na Páscoa, vai ser comemorada, vai ser comemorado ali a morte de Jesus. Sexta-feira da paixão de Cristo. Mas na verdade eles não fazem isso nos bastidores, são hipócritas. São hipócritas nos bastidores, eles não se preocupam com a família deles. Com a própria família deles, eles abandonam. E você vai ver isso daqui a pouco. Nós vamos mostrar isso para você. Tá certo? Vamos lá. Então vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. Eu vou botar para vocês verem o e-mail aqui. Presta atenção, por favor. Vamos abrir o e-mail primeiro, depois eu vou colocar o áudio do Renato Cardoso. Tá certo? Espera aí. Então vamos lá. Ó, Davi, nesta quinta-feira, na reunião de pastores, depois de 1 hora das lorotas do Macedo, tentando segurar os pastores e as esposas na Universal, vem o herdeiro da família real, que casou com a filha do dono da empresa, falando mais absurdos. Então esse e-mail, obviamente, é lá de dentro. Ele vai falar um pouco como que o Renato Cardoso... Gente, Renato Cardoso, ele na verdade, como sendo o sucessor do Macedo, ele não está nem aí para a família dos pastores. Para falar a verdade, o intuito do Renato Cardoso é fazer o pastor se distanciar do seu pai, do seu irmão, da sua família. Então preste atenção que isso é muito interessante, gente. Ele colocou aqui, ó. Com licença. Aí diz assim, ó. O Renato diz que a família do pastor é um tropeço. Renato Cardoso diz que a família do pastor é um tropeço. Por isso que eu falo para você. Eles querem fazer evento da família, você que está me assistindo agora, eles não estão nem aí para a família deles. Eu sou sobrinho de bispo da Igreja Universal. Eu posso afirmar para você que bispo da Igreja Universal não se preocupa com seus parentes. Não se preocupa com seus parentes. Se a instituição, se a igreja souber que o parente do bispo está indo na casa dele, ele está indo, se ele deixar de fazer alguma coisa para ir na casa do parente, já era. Já era para ele. Eles não gostam disso. Eu já divulguei aqui no canal, para você que é antigo, para você que me conhece, já viu eu colocando esse áudio aqui, do bispo José Luiz, lá quando estava tomando conta do Equador, recebeu uma ordem do alto, que provavelmente veio do bispo Edir Macedo, que é o chefe dele, mandando que fosse excluído das redes sociais dos pastores e seus parentes. O bispo José Luiz, já botei áudio para vocês ouvirem, é para você excluir, pode ser quem for, seu pai, sua mãe, da sua rede social. Então eles não gostam da família do pastor, não gostam. Não gostam, aí vem a hipocrisia, a família ao pé da cruz. Aí tá aí, ó. Ele usa, continuando o e-mail, ele usa como exemplo o próprio pai que lhe pediu dinheiro. E o seu filho, seu próprio filho, que ele diz ter mandado embora de casa. Daqui a pouquinho a gente vai colocar o áudio do Renato aqui. E ter mandado embora do emprego. O Renato Cardoso, que eu chamo carinhosamente de Renato Maldoso, o Renato Maldoso, o Renato Maldoso não mandou só o Felipe embora de casa. Mandou demitir o garoto também. Ele queria destruir o próprio filho. Na minha opinião, o Renato não estava ensinando o filho nada. Isso não é um ensinamento. Isso aí não é ensinamento para ninguém. Isso não é ensinamento. Mandar o filho embora de casa, como ele vai falar no áudio, empurrou a vaca deu um empurrãozinho na vaca não sei o que ele vai, da montanha, não sei o que ele fala lá, a gente vai ouvir. Aí diz aí, ó.
que o Macedo lhe deu. Davi, seria bom ouvir o lado do Felipe para verificar se é verdade. Bem, eu fiz uma entrevista com o Felipe Cardoso aqui, tá certo? Eu entrevistei o Felipe já deu tudo o que aconteceu, ele contou. Só que você sabe que a Igreja Universal, a liderança da Universal é altamente covarde, é composta por covardes, ela é composta por covardes, e eles acionaram a justiça. Não sei quem foi que deu essa autorização, deve ter sido o Satanás que deve ter autorizado isso, para tirar o vídeo do ar. Eu fiz uma entrevista com o Felipe Cardoso, mais de 2 horas aqui no canal, e a justiça tirou do ar, onde o Felipe conta como ele foi mandado embora pelo pai, e ele também foi expulso do emprego, foi até morar na rua. E eles querem fazer evento da família. Mas vamos lá. Aí tá aqui, ó. Ele fala também de um pastor que errou tentando ajudar a filha, e que tem pastores querendo abandonar a obra para ajudar a família. Eu vou falar sobre isso. O Renato orienta: pastor, se alguém da sua família pedir ajuda para você, manda eles irem para o altar. Manda eles irem para o altar é uma piada, né? Manda ir para o altar, para você que não sabe o que isso significa, é mandar o familiar fazer voto. É mandar o familiar fazer sacrifício financeiro. Porque na cabeça de líderes doentios da teologia da prosperidade, você vai mudar a sua vida financeira se você der o seu dinheiro para a instituição. Na cabeça de líderes doentes, que têm algum tipo de senso de... são maníacos da fé, só um maníaco manda uma pessoa pegar o que não pode e fazer um sacrifício para chamar a atenção de Deus, como se o Deus vivo fosse olhar e fosse se agradar de alguma coisa da nossa mão. Eles vão contra a própria Bíblia. O apóstolo Paulo, pregando para os atenienses, falou justamente o contrário. Deus não pode ser... ninguém pode dar nada para Deus, quando ele falou para os atenienses. Ele não pode ser... Paulo fala de adoração. Ninguém pode fazer nada que tenha, dar nada que tenha para Deus. Ele é o criador da vida. Como eu vou pegar um carro, vou pegar o salário do banco e vou chamar a atenção de Deus com fé? Que tipo de fé doente é essa? Então, vamos lá. Isso é muito importante para deixar claro para você. E ele continua falando aqui, ó. Que loucura, Davi. Os familiares dos pastores que estão pedindo ajuda na miséria e com doença, na sua grande maioria, já estão na Universal há anos, fazendo campanhas e fogueiras santas. E isso é verdade. Parente de bispo está passando necessidade. Um monte de parente de pastor está passando até fome. Estão passando necessidade, porque às vezes esse parente, há exceções, porque a maioria das situações é porque não estão na Igreja Universal. Pessoas que não estão na Universal estão bem. Estão bem, estão trabalhando, estão construindo, estão evoluindo, progredindo, mas parentes de pastores que estão na Igreja Universal continuam na miséria, continuam doentes, e você que está aqui, você pode testemunhar isso. Se você conhece algum caso, sem citar o nome da pessoa, é claro, coloca aqui nos comentários, não precisa colocar o nome da pessoa, mas diga se você conhece alguém que tem um filho que é pastor, que é bispo, e está na miséria, está doente. Então... se eu vou escrever uma coisa aqui, peraí, só um minuto, por favor. Ó. Então, ele está falando aqui disso, que o parente não pode incomodar o pastor. Não pode. É tipo assim, você tem que deixar o seu coração de lado. A Igreja Universal é uma seita que faz a pessoa se tornar fria. Eles tornam as pessoas frias, igual os bispos são. Quando o Edir Macedo criou essa mentalidade doentia de que a fé não tem nada a ver com o sentimento... é um pensamento comercial. É um ensinamento para vendedores. Você não pode ter pena do cliente. Você tem que pensar no teu bolso. Você não pode ter sensibilidade. Quando você vê uma velhinha, você tem que partir para cima dela e oferecer produto, oferecer serviço. Não é assim que funciona. Lá na Universal não tem piedade, não tem misericórdia. O próprio Edir Macedo fez confissões em áudio, eu coloquei. Não tem misericórdia, não tem compaixão. Então,
Estou escrevendo só uma coisa aqui, pessoal. Então, é assim que eles trabalham. É dessa forma que eles trabalham. Aí tá aqui, ó. Vamos continuar aqui com o e-mail, que eu vou botar o áudio do Renatão bombado. O Renato maldoso, para vocês ouvirem. Tá aí, ó. E mesmo assim, o Renato manda o pastor falar para eles colocarem mais dinheiro no altar da Universal para resolver seus problemas. Então, essa seita maldita, maldita seja, essa seita que explora as pessoas, é assim que eles trabalham. Se você tem algum problema financeiro, vai pro altar. Se você tem algum problema na sua família, vai pro altar. E o pastor, se tiver algum parente passando necessidade, algum parente dele numa situação difícil, manda o parente ir pro altar. Eu acho engraçado a coisa, porque eu tenho parente, meu tio é bispo da Igreja Universal. Tem uma pessoa da minha família, que eu não vou citar para não expô-la, é claro, que fez uma coisa louca. Pegou um automóvel e deu o automóvel. Fez uma fogueira santa, deu o automóvel. Ficou sem carro. Ficou na pindaíba. Aí ligou pro meu tio bispo. Ligaram para ele para falar que ele tinha feito isso. Uma pessoa da família tinha feito isso. Aí sabe o que o meu tio bispo falou? Não era para ele ter feito isso não. Não era para ele ter feito isso não. Não era para ter feito isso não. Quer dizer, tacar pimenta nos olhos dos outros, mandar os outros fazer sacrifício, mandar as outras pessoas pegar o que não pode e fazer sacrifício, tá tudo certo. Agora, quando um parente de um bispo é aliciado, se sente coagido, pressionado psicologicamente, pega o automóvel e dá, e a vida fica na miséria, na lama, para de trabalhar porque entregou o carro que trabalhava, entregou o único objeto de trabalho, aí vai dizer que não era para ter feito isso? Então, gente, vamos focar aqui no nosso conteúdo, tá? Vamos focar aqui porque o Peter tá falando a respeito do rapaz aí que saiu, o Guilherme. Tem muita coisa sobre o Guilherme. A gente tem que entender que nem tudo que parece que reluz é ouro, tá, pessoal? Então, a gente tem que ter... Quando você entende as intenções de verdade, tudo tem um porquê, pessoal. A gente espera que tudo venha a ser diferente, mas tudo tem um porquê. Depois a gente entra nesse assunto dele. Mas vamos focar aqui porque o Renato Cardoso, o e-mail termina aqui assim, ó. Olha aqui o e-mail, ó. Davi, aí você entende por que o pastor da Universal não ajuda ninguém na igreja. Nem obreiros, nem os obreiros. Pois eles são ensinados a não ajudar nem a própria família, nem os próprios filhos, nem os próprios pais. Aí você vê a Igreja Universal querendo fazer evento da família. Tá o e-mail aí, não apareceu para você, mas esse é o último pedaço do e-mail aí, ó. Você entendeu no e-mail? Você entende por que o pastor da Igreja Universal não ajuda ninguém na igreja, nem os obreiros. Porque eles são ensinados a não ajudar nem a própria família, nem os próprios filhos, nem os próprios pais. O pastor da Igreja Universal ele é ensinado a ser um robô. Ele é ensinado a ser um robô que não tem misericórdia de ninguém, que não tem compaixão de ninguém. Eles não gostam de ninguém, não gostam de ninguém. Ah, Davi, mas aquele pastor é tão bonzinho, ele é tão legal. Gente, ele faz parte de um trabalho. Ele não tem misericórdia, não tem compaixão. A minha avó, mãe de bispo, quando adoeceu com câncer, pastores foram lá visitar ela. Mas os cretinos que foram lá visitar a minha avó, os sem vergonhas que foram lá visitar, para o azar deles, eu estava lá num dia, teve um sem vergonha de um regional que foi lá visitar a minha avó doente, acamada, com câncer. Minha avó, obreira da Universal, acamada, doente, com câncer. Teve um sem vergonha cretino que entrou lá. Eu estava sentado com a minha esposa, ele passou por mim, eu fiquei sentado, olhando para a cara dele. Aí ele foi lá, botou a mão na cabeça da minha avó doente, esse sem vergonha,
e começou a fazer live, começou a fazer transmissão, falando com meu tio bispo. Bispo, estamos aqui, bispo, na casa da sua mãe, bispo. Uma mulher de fé, guerreira, fez um circo. Fez um circo. Um palhaço. Porque, na verdade, o altar da Universal é um picadeiro. Ali tem de tudo. Tem palhaço. Tem de tudo, tem de tudo. Então, fez um verdadeiro circo com aquilo ali. Eles não têm preocupação com ninguém, eles não gostam de ninguém. Então é importante deixar claro para você que não é da Igreja Universal, que quando um bispo fala que vai orar pela sua família, ele não ora nem pela dele. Ele não ora nem pela dele, ele não está nem aí para a família dele. Se você acompanha o histórico de denúncias que eu venho fazendo aqui no meu canal, você sabe que bispo da Igreja Universal não gosta da família de ninguém, nem da dele. Tá certo? Então vamos lá. Vamos ouvir aqui o áudio do Renato Cardoso, tá certo? Vamos ouvir aqui, vamos analisar o áudio do Renato. E eu quero também mostrar uma coisa aqui para vocês, antes da gente mostrar o áudio do Renato. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui que eu acho que vale a pena a gente mostrar essa matéria que foi publicada pelo meu querido amigo, meu querido irmão, jornalista Gilberto Nascimento. Vocês se lembram dessa matéria? O Gilberto Nascimento, quando entrou em contato comigo, e eu passei o contato do Felipe Cardoso, ele fez a matéria com o Felipe Cardoso, que saiu na imprensa do Brasil inteiro. Você vê aí no título da matéria, neto de Edir Macedo afirma que morou na rua, foi expulso de casa e agora se diz abandonado pela família nos Estados Unidos. Isso aqui é uma matéria, gente. Uma matéria que foi produzida quase 2 anos atrás, falando que o Felipe Cardoso foi abandonado pela família. O Felipe Cardoso, ele fala que foi abandonado. Olha a foto do Renatão, o Renato maldoso, e a Cristiane abraçando o Felipe aí. Você tá vendo a foto deles? Eles falam de família, mas abandonam a família. Você vai ouvir agora, com exclusividade, o áudio de uma reunião interna, o áudio de uma reunião de pastores. Daqui a pouco não, aqui ó, a gente vai ouvir agora o áudio de Renato Cardoso numa reunião de pastores. Vamos ouvir aqui e vamos analisar juntos. Vou botar aqui. Deixa eu escrever aqui para as pessoas poderem acompanhar com a gente. Então vamos lá, gente. Vamos ouvir o áudio do Renato e analisar agora ao vivo. Vamos lá, vamos embora. O bispo falou, o Espírito Santo usou o bispo para falar do coração. E eu não ia falar o que eu... Peraí. Sempre essa conversa fiada. Sempre esse papo furado do Renato e dos demais líderes. O Espírito Santo está usando o bispo, falou com o bispo. Só se for o espírito do Satanás, porque o Espírito Santo que fala, esse espírito de um santo que fala com o Macedo, não fala com mais ninguém, só fala com ele. Essa entidade, a mesma entidade que o Macedo via quando era uma criança, a irmã dele fala isso, que quando ele era criança ele brincava com uma entidade, é essa entidade que falou com ele, só pode ser essa. Porque eu não acredito que o Espírito Santo tenha dado uma direção ao bispo Macedo para a família do pastor ser abandonada. Só um imbecil, um animal sem rabo, porque coitado do animal, porque eu gosto de animal, eu gosto de todos os animais, eu gosto muito dos animais. Chamar um falso pastor de animal é ofender o animal. Só um imbecil para acreditar que o bispo Macedo gosta da família dos pastores. Pergunta para o pastor se ele pode viajar para a Europa, para Portugal, para a Inglaterra, levando a família dele em jato particular. A única família que presta na Igreja Universal é a família Bezerra. A família Bezerra, Cardoso, Bezerra, é a única que presta. Essas famílias juntas. A família Cardoso, a família Bezerra, a família Freitas é a única que presta. As demais não servem para nada. Tá certo? Então esse negócio do Espírito Santo falou com o bispo, só se for o espírito do diabo. Verdade, Pablo, é verdade. Eu gosto muito dos animais. Chamar um imbecil
falso pastor de animal ofendeu o animal. Vamos continuar ouvindo aí. Não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo o áudio aí, pessoal? Fala, Renato. Pera aí, gente. Pera aí. Vamos aí. Vamos adicionar de novo aqui. Não tá saindo o áudio, né? Pera aí. Tá mudo. Não, eu tô ouvindo aqui também. Não tá sendo som. Eu vou botar de novo aqui. Tá tendo um probleminha aqui no áudio, mas eu vou colocar. E depois eu vou deixar esse áudio disponível lá no meu Telegram oficial para vocês ouvirem, tá, pessoal? Todo mundo vai poder ouvir junto comigo. Ah, não é possível, cara. Não é possível. Pera aí. De novo essa. Vamos aí. Pera aí. Calma aí, gente. Não é possível. De novo, não. Calma aí que a gente vai resolver isso. Não tem nada, não. Eu vou botar aqui mesmo, aqui. Eu boto aqui no celular. Comigo não tem essa. Eu não quero saber quem pitou a zebra de listrado, quem invernizou a barata e quem amassou o pé do pato. Vou botar aqui mesmo. Você vai ouvir aqui no celular comigo. Já que tá mudo, então tu vai ouvir. É o espírito do Renato que tá aqui. Calma aí. Vamos ouvir aqui, gente. Vamos lá. Ouve aí. O bispo falou. Vocês estão ouvindo? O Espírito Santo usou o bispo para falar do coração. E eu não ia falar o que eu vou falar agora, mas eu vou aproveitar porque a gente tem que aproveitar as situações que acontecem para aprender. Como o bispo falou, tá lá a história de Davi, tá lá a história de Salomão, tá tudo lá, todos os erros deles estão lá para todo mundo ver, para ninguém dizer, eu não sabia. Então, aproveitando o que ele falou, nós estamos aí às portas da campanha da família e um dos grandes tropeços para muitos pastores e esposas tem sido a família. Olha aí. Então você vê que ele começa o áudio falando que um dos grandes tropeços da vida do pastor é a família dele. Na Igreja Universal, se você não está sabendo disso, saiba. Pastor não pode ter filhos. Tem pastor que tem. Pastores têm que operar, fazer vasectomia. Tem pastores que até hoje têm problemas de saúde sérios porque fizeram vasectomia. Até hoje tem pastores que não podem ter família por causa deles. Não podem. Certo? Então, pior agora, vai piorar quando eles falam que o problema do pastor, o tropeço do pastor é os parentes dele. Tem sido a família. Os problemas familiares. Tropeço. Nós tivemos um caso recente, só para você ter uma ideia, como é que o diabo vai enrolando o pastor, né? Ele vai fazendo igual a cobra, né? A serpente mesmo. A serpente, ela vai enrolando no corpo, ela vai enrolando no boi, né? Como é que a serpente mata o boi? Ela vai se enrolando e vai apertando o boi, apertando, sufocando até ele morrer. E é assim que o diabo tem usado a família para roubar a fé de muitos pastores e esposas. Detalhe. Isso que o Renato tá falando para os pastores, tá fazendo esse péssimo serviço de ensinar essa porcaria para os pastores, é o que o pastor fala pro obreiro quando o obreiro fala: pastor, eu tô querendo vir para vigília e o meu marido tá falando contra mim. Quantos casamentos acabaram de obreiros porque a mulher fanática deu mais atenção à igreja do que à família? Então, quando o bispo Renato Cardoso fala para o pastor que o diabo
O diabo, que para eles tudo é o diabo. Não tem sem vergonha, não tem mau caráter, não tem gente que faz porcaria. Toda a culpa está no diabo. Então, pastor, quem está usando a tua família para pedir socorro para você é o diabo. É a mesma coisa que o pastor vai falar lá na igreja dele. Quando o obreiro vem procurar ele para falar que o casamento não está legal, que o filho dele está dando problema, ele vai falar a mesma coisa. Obreiro, sabe por que você não está vindo na vigília? Sabe por que você não está trabalhando mais de graça? Sabe por que você não está fazendo mais corrente? Porque o diabo está usando a tua família. Usando a tua família. Você está compreendendo? Então, vocês estão compreendendo, pessoal? Então vamos lá, vamos continuar ouvindo aqui. Vocês estão ouvindo bem o áudio, pessoal? Que eu estou botando no celular. Estão conseguindo ouvir? Vamos botar aqui agora. Presta atenção aí. Se fala de família, se trata de coração, se trata de sentimento. Não tem mais sentimento no nosso coração do que pela família. Não é? No sentido humano. Então o que aconteceu com esse pastor? Pastor antigo. Alguns anos atrás, a sua filha se envolveu com o Bitcoin, com a pirâmide. Foi levada pela promessa de dinheiro fácil. E aí ela começou a prosperar, ganhou tanto dinheiro que saiu de casa. Pai, vou sair de casa, agora não preciso mais, vou alugar meu apartamento, vou comprar meu apartamento, vou fazer minha vida, Deus abençoe. Obreira. Foi. Aí estourou tudo. Perdeu tudo. Perdeu tudo e agora estava endividada. Agora voltou desesperada para pedir ajuda do pai. Pai, estou endividada, perdi tudo. Pai. E o pai, a mãe, com sentimento. É filha, é minha filha. O que eu vou fazer? Não, eu vou ajudar minha filha. O que está acontecendo, filha? Não, eu estou com a dívida. Tantos mil. Tá bom. Então, o pai vai lá no banco, pega um empréstimo e ajuda a filha. Toma, filha, o dinheiro. Não resolve nenhum problema. Então, não resolveu o problema da filha e agora ele tem um empréstimo para pagar. E o empréstimo que ele pegou de um determinado valor, chegou a quase 100 mil reais. Agora ele está devendo. 100 mil reais estava devendo, quase 100 mil reais, mais o problema da filha. E assim, a cobra, né? Apertando o sujeito. Até que a bomba estourou e não deu mais para ele esconder, não deu mais para ele guardar isso consigo, estourou. Quando nós tomamos conhecimento, tudo isso a gente só veio conhecer depois. Quando nós tomamos conhecimento, o que está acontecendo? Como é que você entrou nesse monte de dívida? Como é que você pode ser um pastor, está devendo tudo isso? Vamos lá, o que aconteceu? Vamos ver o que a gente pode fazer para desenrolar isso aí. Passado alguns dias, pegou tudo e foi embora. Nem veio explicar mais nada, foi embora. Sabe por que ele foi embora? Porque ele não tinha o que explicar. Ele não tinha que explicar. Com certeza ele fez mais do que ele disse. Porque não tinha como explicar. Então jogou fora o ministério de 30 e tantos anos. Por causa de quê? Porque não teve o que o bispo falou agora há pouco. Não teve, na hora quando chegou a vez dele, né? Porque a gente prega para o povo, né? Tem que ir pro altar. Tem que colocar a tua família ao pé da cruz. Você não pode fazer nada, só Deus pode fazer. A gente prega bonito, prega cheio de fé, de coragem, como um herói no altar, fala duro com o povo, grita, levanta a voz, clama, aponta o altar para a pessoa, diz que ela tem que sacrificar. Mas chegou na vez dele, ele não soube fazer isso, não conseguiu dizer não para o coração dele, em primeiro lugar, e depois para a filha. Não conseguiu. Então, sucumbiu. Perdeu. Então, eu tenho uma outra experiência pessoal que eu quero falar para você, porque eu me lembro, muitos anos atrás, eu estava na Inglaterra e meu
pai me ligou. Olha, eu perdi a empresa, tive que vender tudo e tal. Aí contou lá os dramas dele. Mas olha, eu tô com uma ideia aí de começar um novo negócio, vai dar tudo certo. Só precisava de um dinheiro. Eu precisava de um valor para você, se você puder me ajudar, porque aí eu vou te pagar de volta. Ela conversa, né? Se você me ajudar, eu vou conseguir me levantar e tal, e vou pagar você de volta, enfim, blá blá blá. Pai, mas não tem esse dinheiro, pai. Quando você precisar, preciso de tanto. Eu não tenho. Como é que eu vou ajudar? A ver o que você pode fazer e tal. Aí, movido. Não tem, Renato? Tem certeza que você não tinha? Porque o Romualdo falou que você ganhava 10 mil dólares lá na Inglaterra. 10 mil dólares ou 10 mil euros, eu não lembro exatamente. Que você afundou a igreja lá. Você acabou com o trabalho lá. Você foi bem conhecido como pé de elefante lá. Eu acho que você ganhava bem, Renato. Eu acho que ganhava... Na verdade, você ganha bem até hoje, Renato. Você é rico, Renato. Miserável é o pastor que trabalha para você. É o pastorzinho de igreja que ganha 2, 3 mil lá, que vocês botam o cara para trabalhar 2, 3 mil na mão, né? Porque fora o esquema de que vocês fazem para sair dinheiro do salário do pastor para ir para live empresarial saúde, para ir para outras coisas. Que você é rico, Renato. Não vem com esse papo furado. Você é rico, você ganha salário da Record. Você é rico, Renato. Você é rico. Você anda de helicóptero para baixo para cima. Você anda de carro blindado com segurança atrás. Você é rico. Quem é pobre e miserável, pobre são os pastores de bairro, das igrejinhas. Miseráveis são os obreiros, na sua maioria, que muitos estão até desempregados. Bispo Macedo dos Bispos com empresa no nome e obreiro desempregado. Mas se o Bispo Macedo quiser obreiro, ele dá emprego para todos os obreiros desempregados da Universal. Você que é obreiro que está desempregado, se o Macedo quiser, ele dá um emprego para você na TV Record. Record é o de menos. São mais de 100 empresas ligadas ao grupo dele. Você acha que ele não tem um emprego, uma vaguinha para você trabalhar lá? Você que é um bom profissional? Ai, ai. Vamos continuar ouvindo aqui. Pelo coração, eu fui lá no cartão de crédito, peguei lá um valor adiantado, mandei pra cá, pra ele, e fiquei lá para o cartão de crédito. Demorou pra eu sair do rolo que eu entrei pra ajudar o meu pai. Mudou a situação do meu pai? Não. Meu pai me pagou de volta? Não. Não mudou a situação dele. Espero que teu pai esteja ouvindo. A única coisa que eu ganhei com isso foi uma lição. Nunca mais. Foi a única vez. Nunca mais. Nunca mais vou fazer. Porque quando eu fiz, eu já fiz contrariado. Eu fiz porque o sentimento que estava dentro de mim, quando eu estava lá pegando o valor, era: você está tomando emprestado. Você está fazendo o contrário do que você prega para o povo. Você prega para o povo: não tomarás emprestado. Emprestarás a muita gente, não tomarás emprestado. Eu fiz isso com esse conhecimento na cabeça. Mas fiz. Porque o sentimento do coração foi para cima. Então, quando deu tudo errado, eu falei: bom, meu Deus, não precisa mais outra lição. Não. A primeira lição é o suficiente. Já aprendi. Não precisa mais. Então, nunca eu vou fazer nada mais pela minha família que eu não possa fazer. Eu posso fazer? Posso fazer. Não posso fazer? Voltar. Eles conhecem o caminho. E se tem alguém que não conhece porque não quer. Porque a vida, o testemunho está aí. Não vai para o altar, não busca Jesus porque não quer. Não crê em Jesus para mudar a sua situação. Eu vou mudar a situação. Eu vou mudar a situação da minha família. Crê em Jesus para mudar a situação? Desde quando? Desde quando eu creio em Jesus para mudar a minha situação? Que tipo de Jesus é esse que só serve para mudar a sua situação? Você está vendo o pensamento doentio desses homens? Renato, eu tenho ódio daquilo que você ensina. Renato Cardoso, eu tenho ódio sumário de
tudo que vocês ensinam dentro da Igreja Universal. Vocês são a versão 2.0 dos nicolaítas que Jesus odiava. Vocês são os nicolaítas do século XX. Hipócrita. Vocês são hipócritas. Não visitam nem os obreiros, não visita ninguém. Não vai até o altar, não crê em Jesus para mudar de vida. Desde quando eu vou crer em Jesus e vou ter minha vida material transformada? Quando ele disse isso? Quando foi que os apóstolos falaram isso? Continua, olha aqui que vai piorar. Vai piorar. Ouve aí, gente. Essa foi a minha experiência. Então, eu estou falando isso por quê? Porque Jesus falou, nós falamos, nós todos sabemos disso. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Esse aqui é outro ensinamento doentio, canceroso. É um ensinamento canceroso. É um ensinamento pervertido de homens que só querem saber da exploração das pessoas. Quando Jesus ensina, quando ele fala que ninguém pode segui-lo sem aborrecer, ele não está dizendo para você abandonar a sua família. Ele não está falando para você abrir mão do seu pai e da sua mãe. Ele está dizendo que quando você se converte a Cristo, quando você entende o que é verdade, naturalmente aqueles que vivem ou não conhecem a verdade vão se incomodar com você. Ele não está mandando você se separar do seu pai, da sua mãe. Na Igreja Universal, muitos pastores viram seu pai e a sua mãe morrer. Não tiveram tempo nem oportunidade de dizer para eles que o amavam. Você talvez, pastor, tenha sido um deles. Viu teu pai numa cama de hospital. Você nem foi visitar o teu pai. Você viu tua mãe morrer, teus irmãos morrendo. Porque você aprendeu e ensinou que Jesus disse que tem que aborrecer pai e mãe. É isso que o pastor ensina para o obreiro. É esse pensamento louco que ele ensina para os obreiros. Obreiro, você tem que aborrecer a tua família. É claro que vai aborrecer. No sentido, no caso da Universal, quem não se aborrece vendo o marido socado dentro da igreja, trabalhando de graça, gastando o dinheiro todo tendo na poupança? Qual é a família que se sustenta com uma pessoa fanática dentro de casa? Eu quero perguntar, qual a família que se sustenta com uma pessoa que não tem equilíbrio dentro de casa? Então isso aqui que o Renato está falando não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. Nada a ver. Nada a ver. Alejandro Esparta. Jesus falou contra eles, quando disse que devemos hasta de la menta, está falando em espanhol, pai, mãe, está falando exatamente, ele tá se referindo a isso. Eu não entendo o seu espanhol, meu espanhol era muito fraco na escola, mas eu tenho certeza que eu acredito que você está entendendo a mensagem. Exatamente. Jesus não manda você se apartar da tua família. Aborrecer pai e mãe não tem nada a ver com isso, Renato. Para de ensinar loucura pros caras. O cara vai lá na igreja de bairro dele, vai fazer o marido ficar contra a esposa. Vocês deturpam a mensagem do evangelho, cara. Vocês deturpam. Vocês deturpam tudo. Ouve aqui. E a qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aqui. O que nós vamos fazer com essa palavra aqui? Campanha. Ou nós cremos ou não cremos. Deus me chamou. Quando Deus me chamou para fazer a obra, eu tinha 17 anos. Chamou antes, mas eu não vim porque meus pais não permitiram. Mas quando eu deixei tudo para fazer a obra, um dos problemas era, meu pai tinha traído minha mãe, deixado ela, morado com a amante, e minha mãe não trabalhava. Dependia do meu pai.
Meu irmão tinha virado a cabeça e eu era o mais ajuizado, estava na igreja, o trabalho que eu tinha, eu pegava o dinheiro, dava para ela. E aí o chamado do altar na minha vida. Meu Deus, o que eu vou fazer se eu sair daqui de casa? Meu irmão não está com a cabeça no lugar. Meu pai está com outra mulher. O que meu irmão vai fazer com um irmão pequeno, 2 irmãos pequenos? Então eu fiz uma oração. Eu falei, se o Senhor está me chamando mesmo, o Senhor vai cuidar deles. Se o Senhor me quer na tua obra, o Senhor sabe a minha situação, o Senhor vai cuidar deles. Você está errado. Você está errado. Você está errado. Você está errado. Não vem com esse papo de ensinar os caras que se o cara tá fazendo a obra de Deus, Deus que vai cuidar da família dele. Você tá errado. Vai ler a Bíblia. Paulo fala a Timóteo, 1 Timóteo 5, verso 8. Aquele que não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria família, é pior do que o descrente. Tem negado a fé é pior que o descrente. Se você não cuida da sua família, você não pode cuidar de mais ninguém. Você não tem moral para cuidar de ninguém. Então não vem com esse papo furado para cima de mim não, Renato. Mandar o pastor se entregar no altar, ao trabalho e deixa que Deus cuide da família dele. Conversa fiada. Quando meu tio bispo não foi no sepultamento da própria mãe, da minha avó, até pessoas da própria Universal, até outras pessoas falaram, gente, isso é um absurdo. É um absurdo. Não veio porque a mãe morreu. Não, ele não tinha dinheiro para vir. Claro que tinha. Mas ali no sepultamento, tinha gente, eu acho que na cabeça dessas pessoas, desses malucos, desses desequilibrados, a mãe morreu, todo mundo morreu. Ele esquece que ele tem irmão, que ele tem familiares. Então, Renato, você está errado em falar isso. Você está errado em falar isso. Que história é essa? Pastor fazer a obra e a família é Deus que cuida. Pastor tem que cuidar da família dele. Pastor, aprende de uma vez por todas. Se não te ensinaram isso, eu não sei se eu estou jogando pérola porcos, falando com o Renato aqui, uma coisa que não serve para ele. O que eu vou falar agora não serve para esse tipo de gente. Serve para você que quer fazer a coisa certa. A palavra pastor quer dizer aquele que cuida. Se o teu pastor não cuida de você e cuida somente dele, ele não é um pastor, é um falso pastor. Vamos ouvir aqui. A única vez que eu dei para trás nessa oração foi dessa vez que eu peguei emprestado no cartão de crédito para ajudar meu pai. Nunca mais. Mas toda vez que tem algum problema na família, o Senhor sabe. O Senhor me chamou. O Senhor me chamou na condição que o Senhor conhece. O Senhor sabe da minha situação familiar. A família é tua. Compreendeu? E Jesus, ele não fez nada que ele não tivesse feito ele mesmo. Isso que ele falou que nós temos que fazer, ele fez. Ele não deixou pai, mãe, sim ou não? Não deixou irmãos? Sim ou não? Pela missão? Chegou a falar quem é minha mãe, quem é meu irmão, senão aqueles que ouvem e praticam a minha palavra. Ele fez tudo. Quando Jesus saiu de casa para pregar a palavra, quando aos 30 anos ele começou o seu ministério, tudo indica, a Bíblia não fala sobre isso, mas... Então você está se comparando a Jesus. Então você é a personificação de Jesus. Você está se comparando a Jesus. Quer comparar o ministério do Senhor Jesus com você. Tá de brincadeira, né? Quer comparar o que Jesus fez, falou com você. Ai, ai. O aparecimento de José, desde os 12 anos de Jesus até os 30, a Bíblia não fala. Ele deve ter morrido aí nesse inteirinho. Quer dizer, Maria era o quê? O que ela era? Viúva. O que era viúva naquela época? Era mulher desamparada. Era a mulher que o próprio pai disse que o povo não podia desamparar a viúva. Tinha que cuidar da viúva e do órfão. Maria era viúva. Não impediu Jesus de sair de casa. Os irmãos de Jesus não criam nele. Ele foi para a sua missão mesmo assim. Lá na cruz não tinha irmão de Jesus lá
olhando ele morrer. Estava lá a mãe. Então Jesus falou para João, ó, cuida dela. Quer dizer, sempre vai ter alguém. Sempre vai ter alguém. Enquanto nós fazemos a nossa missão, Deus vai prover para os nossos familiares. Se nós estamos trabalhando para Ele, Ele que nos chamou e disse isso aqui, que nós vamos ter que aborrecer pai, mãe, filho, etc., para sermos seus discípulos. Então Ele vai ter que cumprir a parte dele. Não tem nada a ver isso. Essa é a parte da nossa... Não tem nada a ver isso. Tem nada a ver isso. E olha, eu quero agradecer aqui. Exato, Lucas. Bem lembrado, Lucas. Obrigado pelo comentário. Davi me fez lembrar aquela passagem de quando Jesus libertou o gadareno de uma entidade. Exatamente. Exatamente, Lucas. Muito bem lembrado. Está escrito lá em Mateus 5. Em Lucas capítulo 8, verso 26. Você vai encontrar esse texto maravilhoso que Jesus fala para o gadareno. Ele liberta aquele homem possuído por demônios. Depois que os demônios saíram, você já conhece a história? Entraram nos porcos e coisa do tipo, o homem ficou bem. O homem queria seguir Jesus. Senhor, deixe-me segui-lo. Jesus falou assim, ó, vai lá para tua família agora. Vai lá para tua família. Volta para os seus, volta para sua casa. Isso foi muito importante. Porque quando o homem foi para a casa dele, depois está escrito que ele foi para Decápolis, ele foi pregar em 5 outras cidades. O homem se tornou um pregador. Ele não queria que seguisse ele. A Igreja Universal, como uma seita doentia, disposta a arrancar tudo que você tem, a sua paz, a sua família, o seu sossego, ela faz exatamente isso, como o Renato está falando aqui. Faz você acreditar que você tem que aborrecer o seu pai, aborrecer a sua mãe. E depois querem fazer evento da família, dia 18. Vão fazer evento Família ao Pé da Cruz. Mas ele próprio vai confessar agora, aqui no áudio, que abandonou o próprio filho. Exatamente. Ouve aí, gente. Essa é a prova da nossa fé. Então, eu falo isso porque eu entendo, né? Existem exceções. Existem exceções. A gente sabe, a igreja não é irrazoável. Você tem lá uma mãe que tem lá uma doença terminal. Você é filho único, filha única, não tem ninguém, está lá jogada, vai para a rua, vai para a sarjeta. Nós entendemos que você tem que ir lá dar uma assistência. Nós entendemos isso. Mas não é o que tem acontecido. Que misericordiosos. Na maioria dos casos, nós temos visto daqueles que ficam divididos entre a obra e a família, é o coração. É o coração. É porque não estão colocando em prática aquilo que pregam para o povo. E isso vai trazer um problema maior do que o problema que está enfrentando com a família. Porque é o problema da hipocrisia. É o problema da hipocrisia. É o problema de você estar... Renato fala que o problema do pastor é a hipocrisia. O problema do pastor da Universal é a hipocrisia. O problema dele é qual? Alguém pode me dizer? Esse Renato maldoso é um fanfarrão, cara. Renato maldoso é demais. Hipocrisia. Ai. Eu quero entender se eles... Às vezes eu fico me perguntando se o vocabulário que eles aprendem é outro que a gente... Eu acho que hipocrisia para ele deve significar outra coisa. Vamos lá. Dividido em si mesmo. Você está falando uma coisa que nem você crê. Esse é o problema maior. Compreendeu? Então cuidado com o seu coração. Cuidado. E eu estou falando com você porque eu tenho família, tenho pessoas problemáticas na família, tenho meu filho que ainda não é convertido, que eu tive que colocar para fora de casa, eu coloquei para fora de casa, por causa de comportamentos errados. O bispo decidiu dar um emprego para ele, para ver se ajudava, deu um emprego para ele lá nos Estados Unidos, não mudou, e eu falei, bispo, por favor, a igreja pode mandar ele embora? Porque ele não está ajudando, o emprego não está ajudando ele. Eu pedi para mandar embora, mandou embora. Vai cuidar da tua vida. Vai cuidar da tua vida. Você conhece o caminho. E tá lá. Tá melhor do que quando ele estava com emprego na igreja. Tá melhor. Mas tá melhor não é por causa de você, não. O garoto foi buscar trabalho
honestamente. O Felipe Cardoso, que respeita a Universal, que tá lá, ele é tudo que ele aprendeu na vida dele, tá lá, sinceramente, às vezes assistindo cultos na Igreja Universal, porque ele quer ter a vida dele com Deus, ele é sincero. O Felipe Cardoso, ele é sincero. Mas se o Felipe Cardoso está bem hoje, trabalhando honestamente como caminhoneiro, não tem nada a ver com você não, Renato. Não foi fazendo campanha indo pro altar não, Renato. Você, Renato, é um mentiroso, porque quando o pastor, você fala pro pastor, que quando o parente liga para você, você tem que mandar ele pro altar, pergunta pro Felipe, que eu entrevistei 3 vezes no meu canal. Ele fala que não fez fogueira santa, não fez nada. Será que vai ser possível pegar o depoimento e esfregar na tua cara que teu próprio filho falou? Que ele foi lá e com a sua própria capacidade fez um curso de caminhoneiro, foi aprovado, está trabalhando honestamente? Você diz que mandou teu filho embora, Renato, e você quer fazer vigília e reunião de família ao pé da cruz em estádio de futebol, Renato? Você não fez o que eu te falei. Você não fez o que eu falei para você fazer, né, Renato? Faltou você descer de helicóptero lá na Bahia, como faz o Papai Noel. Desce de helicóptero no centro do estádio. Você tem helicópteros. Eu já mostrei o helicóptero que você tem, Renato, que é de milhões de dólares. Desce lá no estádio, lá no evento da família, seu hipócrita. Se o garoto está trabalhando, não foi por sua causa. Não foi fazendo fogueira santa. Foi pela capacidade dele. Gente, por favor, quem está assistindo essa live, pode fazer o favor de compartilhar? Por favor, meus irmãos, compartilhe esse conteúdo. Compartilhe, gente. Compartilhe. Eu quero ver o que o Renato vai falar agora. Quero ver o que ele vai falar agora. Aqueles que estão perguntando como fazem para ajudar o canal, vocês podem ajudar de várias formas. No final vai ter o QR Code igual a esse que vai aparecer aqui, ó. Os que quiserem ajudar voluntariamente o trabalho do canal, as pessoas estão perguntando como ajudar o trabalho do canal, aponte o QR Code para cá, você pode ajudar voluntariamente com qualquer valor pelo Pix aqui. Quem quiser, e no final vai ter mais uma vez lá para as pessoas que querem de maneira voluntária nos ajudar. Tem muita coisa que a gente pretende fazer, mas poucos recursos. A gente não é milionário igual o Renato Cardoso, não, que é podre de rico, que é herdeiro dos bilhões do Macedo e vive na hipocrisia religiosa. Aí você fala do teu filho, você tem coragem de falar do teu filho, que você mandou ele embora e mandou o Macedo tirar ele do emprego, e agora ele tá bem lá. Falou que o Felipe não é convertido. E você é convertido? Que moral você tem para falar do teu filho, cara? Você também não é convertido? Você é convertido? Você e a tua corja de bispos são convertidos? Convertidos a quem? Ao quê? Pessoal, por favor. Seu coração. A mãe, que o próprio pai disse que o povo não podia desamparar, viu? Ó. Eu entendo, né? Existem exceções. Ó, ouve de novo, Existem gente. exceções. A gente sabe, a igreja não é irrazoável. Você tem lá uma mãe que tem lá uma doença terminal. Eu voltei um pouquinho. Presta atenção nesse pedaço aqui. Único, filha única, não tem ninguém, tá lá jogada. Vai pra rua, vai pra sarjeta. Nós entendemos que você tem que ir lá dar uma assistência. Nós entendemos isso. Mas não é o que tem acontecido na maioria dos casos. Na maioria dos casos, nós temos visto daqueles que ficam divididos entre a obra e a família, é o coração. É o coração. É porque não estão colocando em prática aquilo que pregam para o povo. E isso vai trazer um problema maior do que o problema que está enfrentando. Verdade, Leda, verdade. É o problema da hipocrisia. Verdade. É o problema da hipocrisia. É o problema de você estar... Verdade, isso aí. Você está falando uma coisa que nem você crê. Esse é o problema maior. Compreendeu? Então, cuidado com o seu coração. Cuidado. E eu estou falando com você porque eu tenho família, tenho pessoas problemáticas na família, tenho meu filho que ainda não é convertido. E você é? Que eu tive que colocar para fora de casa. Eu coloquei para fora de casa por causa de comportamentos errados. O bispo decidiu dar um emprego para ele para ver se ajudava. Deu um emprego para ele lá nos Estados Unidos. Não mudou. E eu falei, bispo, por favor, a igreja pode mandar ele embora?
Porque ele não está ajudando, o emprego não está ajudando ele. Eu pedi para mandar embora, mandou embora. Vai cuidar da tua vida. Vai cuidar da tua vida. Você conhece o caminho. E tá lá. Tá melhor do que quando ele estava com emprego na igreja. Tá melhor. Não tá ainda terminada a obra, não. Mas tá melhor. Por quê? Porque eu empurrei a vaquinha abaixo do barranco. Compreendeu? Então não estou falando para você aquilo que eu não pratico. Aquilo que eu aprendi. Eu tive que aprender as duras penas, mas eu aprendi. E eu aprendi errando, mas poderia ter aprendido obedecendo. Então obedeça, porque a palavra de Deus não vai falhar. Deus não vai falhar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti quem? Quem é esse ti? Era Abraão e os seus descendentes. Então, se eu sou de Jesus, falou lá, está lá em Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Está lá escrito: se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Está aí. Mais uma vez deturpando a Bíblia. Mais uma vez. Será que eu tenho que parar toda vez que você fala uma heresia para tentar desmentir você? Você fala isso para as pessoas, para encher o ego da pessoa acreditando que ela vai ser rica igual a Abraão. A maioria da membresia da Igreja Universal não está rica como Abraão. O único da Igreja Universal que está rico como Abraão é Edir Macedo. Então, ô Renato, você ensina essas porcaria para as pessoas, dizendo que quem é convertido a Jesus é um descendente de Abraão, para a pessoa acreditar que ela vai ter uma vida igual a de Abraão. Bem, vamos lá. Vamos lá, ouve aí. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Eu sou herdeiro dessa promessa aí que Deus fez a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A minha está incluída. Isso é mentira. Então, se eu entreguei... Jesus não disse nada disso, que quem cresce nele teria a vida de Abraão. Então Paulo não era descendente de Abraão, que Paulo só sofreu. Vou falar um português rasgado, me perdoe, como meu querido irmão Ricardo Costa sempre fala no canal dele. Nada acadêmico que eu vou dizer aqui. Paulo era um lascado. Porque Paulo sofreu, penou, sofreu. Paulo foi o pregador que mais padeceu, perdeu. Então os discípulos não eram filhos de Abraão, porque eram pobres. Os discípulos eram miseráveis. Então todos os discípulos que morreram na miséria eram pobres, não tinha nada de Abraão. Essa teologia de vocês é doente. É doente. Para de botar o povo para o povo ficar com um olhão ganancioso, igual a vocês. Descendente de Abraão, uma ova. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Essa herança não é material. Minha família, para ser de Deus, o problema da minha família não é mais meu, é dele. Tá errado. Tá errado. Então eu sugiro para... O problema da sua família é seu, sim. É seu. Enquanto seu pai está vivo, você tem que amar o seu pai. Enquanto a sua mãe está viva, você tem que visitar a sua mãe. Isso eu estou falando para todos que estão assistindo esse vídeo. Eu falo não como jornalista aqui, não como crítico da Igreja Universal, mas como pregador da palavra. A sua família é responsabilidade sua, sim. Você tem que cuidar do seu irmão. Você tem que se preocupar com os seus parentes, ver se eles estão bem. Ah, não, Davi, que isso? Cada um com a sua vida, negativo. Não foi isso que Jesus nos ensinou a fazer, não. Não aprende a loucura com esse homem, não. Dê valor à sua família. Porque quando eu faço sepultamento de parente, escuta. Quando eu faço sepultamento de gente que ia para a igreja e a família não ia, nunca se importaram com a pessoa. Tem gente que tem a cara de pau que no enterro... Fulano era tão bacana. Fulano era um exemplo de pessoa. Mas quando estava vivo não visitava. Quando estava vivo não dava amor. Hipócrita. Quando vai para sepultamento lá fica chorando. Você tem que cuidar da sua família, sim. E se você coloca a igreja em cima da tua família, você não está servindo a Deus. Você não presta para o Senhor.
Você não presta para ele, não presta. Não presta para ele. Eu te garanto isso. Você pensa que nós somos alguma coisa? Nós precisamos de Deus, de sua infinita graça e misericórdia. Eu não vou cuidar da minha família? Ai, ai. Vamos finalizar aqui que o áudio do Renato tá me dando asco. Você, pastor, esposa, que está talvez aí com um coração apertado por causa da sua família, dividido, talvez pensando em sair da obra para cuidar da sua família. Quer dizer, você deixou a família, você deixou pai, mãe, irmão, todo mundo para fazer a obra. Agora você quer deixar a obra para cuidar de pai, mãe e filho. Você está dividido, duvidando da palavra. Talvez essa campanha da família ao pé da cruz é para você. É para você, pastor, para você, esposa, para todos nós. Porque eu também vou fazer a campanha por familiares que ainda não são salvos. Mas é para você colocar em prática o que você está pregando para o povo. O primeiro a colocar em prática. Tua família está lá chorando, clamando, ligando, mandando mensagem, você dividido, você tentando contemporizar, balançando os pratos. E enquanto faz a obra, ganhando almas, você ainda está lá não deixando os pratos caírem na sua família. Meu amigo, coloca a tua família ao pé da cruz. Faz o que você está pregando para o povo. Faz o que você fala para aquela mãe com o filho preso, aquela esposa com o marido que bate nela. Faz o que você está falando para eles. Coloca a sua prova ali. Entrega ali. E viva essa fé. Vamos ver se a palavra dele vai se cumprir ou não. Você vai saber. Amém? Tá ligado? Era isso. Deus abençoe vocês. Vão com Deus. Tá difícil, gente. Tá difícil suportar as lorotas do Renato. Tá difícil suportar as hipocrisias do Renato Cardoso. Dia 18 agora, a Igreja Universal, com a ajuda da TV Record, com a ajuda de jornalistas inescrupulosos, jornalistas medíocres, porque tem que ser muito medíocre para você poder prestar serviço para uma seita que escraviza pessoas, que humilha pessoas, cujo líder é um banqueiro que fala descaradamente que é favorável a... Ele apoia o... Você que é jornalista, você que é pastor evangélico, você que é obreiro da Igreja Universal, você acha, sinceramente, que uma seita que faz tudo isso está preocupado com a sua família? Querem abençoar a sua família? Eles querem, sabe o que eles querem? Preparar o terreno para as eleições de 2026. Os eventos que vão acontecer no Brasil não são eventos espirituais, são eventos políticos. São eventos políticos, como aconteceu na Bahia. Aquele evento patético lá do driblando a Bahia. Driblando o povo da Bahia. A mesma coisa está acontecendo, vai acontecer dia 18. Então, a gente vai continuar trazendo conteúdos aqui no canal. Eu vou continuar trazendo, eu pretendo trazer pessoas para serem entrevistadas aqui, mas eu conto muito com o compartilhamento de cada um de vocês. Primeiro, eu conto com as orações. Segundo, eu conto com o apoio de você que está me assistindo. Precisamos do seu apoio. Eu preciso do apoio de cada um de vocês, meus irmãos. Do apoio. Se você pode me ajudar, eu serei sempre grato a você. Eu, Davi Vieira. Você vai estar apoiando a mim. A mim. Não vai estar fazendo para Deus dar para você alguma coisa. Não. Quando você compartilha, quando você ora por mim, quando você simplesmente divulga, você não precisa me ajudar com absolutamente nada, apesar que a gente precisa muito de apoio das pessoas. Apoio mesmo, apoio para a gente poder continuar adquirindo equipamentos e ampliando aqui a nossa rede de contatos. Mas isso não é pretexto para se deixar de falar a verdade. Uma pessoa que quer falar a verdade, ela não precisa de recursos. Deus envia, é Deus que dá recursos para ela. É Deus que manda, é Ele que sustenta. Mas eu conto que você me ajude a divulgar.
vamos divulgar, vamos ser anunciadores da verdade, proclamadores de uma verdade que eles não querem que a pessoa saiba, tá certo? Muito obrigado, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, eu vou ficando por aqui, vamos ter mais conteúdo essa semana e eu espero poder contar com cada um de vocês, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Deus abençoe, fique com Deus, ótimo dia, ótima noite para vocês. Tchau, um abração, pessoal, fique com Deus, tchau. Se você curte o conteúdo do canal, quer apoiar ainda mais? Clique no botão Seja Membro para ter acesso a benefícios exclusivos. Muito obrigado a você que é membro do canal e você que ainda não é membro, nos apoie nessa missão, porque a verdade vem aí.